Olá, bem-vindos a mais um Homem de Terno. Estou aqui hoje com o Luiz Fernando, professor de matemática, gestor empresarial pela FGV, mestre em matemática pela UF. Vamos trocar uma ideia hoje, né, Luiz? Bater um papo aqui sobre questões de educação, ensino, né? Na nossa rede pública, privada e de forma geral, né, Luiz? Pode se apresentar um pouco para nossa equipe aí do Homem de Terno? Sim, boa tarde, Paulo e os que nos assistem. Como você mencionou, minha carreira ela começou na UERJ, me graduei em matemática. Em seguida, fui fazer uma pós em gestão empresarial, um MBA na Fundação Getúlio Vargas, e tive um pouco de noção na área de gestão, administração de empresa. E depois eu fiz mestrado em matemática e hoje, atualmente, leciono no Instituto Federal Fluminense, onde eu trabalho com ensino, pesquisa e extensão, influenciando aí a formação dos nossos jovens da área técnica, engenharia e a verticalização, desde o ensino técnico nível médio até nível superior. A gente parte, né, de uma questão de educação, né? Você vem todo de uma trajetória na educação, né? E você não é tão antigo assim também, né, Luiz? E você presenciou várias mudanças, né, nesse nosso cenário, nessas questões. Mas a gente está aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a influência hoje, né, trazer à luz, né, esse seu conhecimento que você tem de ensino, principalmente no campo da matemática, que eu acho que hoje é uma referência, né? Matemática... Importantíssimo. Eu gosto de dizer que a matemática, na nossa vida empresarial, ela tem bastante funcionalidade, né? Questões de gestão financeira, contabilidade e tal, ela tá presente de uma forma geral. Ela é a ferramenta. Oi? Ela é a ferramenta. É uma ferramenta, né? Maravilhosa, por sinal. Para ser usada. E eu quero tentar entender, né, a sua opinião de como é isso, esse ensino e as questões da formação de um gestor hoje no nosso Brasil. Porque eu vejo hoje muita dificuldade de alguns gestores em lidar com algumas questões de tomada de decisão rápida, de como se lidar com um problema, e eu acho que isso vem um pouco da raiz do ensino. O que você acha sobre isso, Luiz? Concordo, Paulo, concordo, e é um tema bem complexo. Eu não vou de maneira desonesta tentar resolver o problema do Brasil, mas eu acredito que a gente está evoluindo, porque a gente tinha gerações anteriores que tinham resultados melhores. Então eu costumo dizer que a gente mede as coisas pelos resultados. E os resultados nem sempre eles são os resultados que a gente está acostumado a utilizar como estatística ou pesquisa. Isso é muito importante. Eu, de forma pessoal, eu prefiro medir os resultados com o meu coração e com a ambiência, com os ambientes que eu trabalho, com as pessoas que eu conheço, como que os jovens que eu estou tendo acesso, como que eles estão indo dentro do que eles escolheram para a profissão no futuro. É complexo, mas eu vou tentar resumir para você aqui. Eu trabalhei na rede pública, trabalhei na rede privada, fui professor de diversos lugares. Antes de entrar no Instituto Federal Fluminense, eu ingressei em 2014, e antes disso eu trabalhei 16 anos na rede privada, preparando alunos para concursos prioritariamente militares e técnicos vestibulares. Trabalhei também em prefeituras, aqui não vou citar, mas trabalhei em prefeituras com alunos jovens e adultos, diversos tipos de alunos de diversas idades. E hoje eu consigo, até pela própria rede social e Facebook também anteriormente, consigo ter uma medida de avaliação onde esses alunos estão. Onde os meus alunos da rede pública chegaram, onde os meus alunos da rede privada chegaram. E dentro da rede privada, quais colégios, quais ambientes, quais foram projetos educacionais vencedores. É um levantamento de dados bem interessante. Exatamente, mas eu já deixo é um pouco contraditório, porque eu sou matemático, né? Eu não vou estar falando baseado em dados, eu não escrevi isso, não está planilhado, né? Mas eu falo com o meu coração. Pela vivência, Pela vivência, exatamente. Então, eu vejo, por exemplo, dos alunos que tinham um colégio particular, que ele era muito
fiel a um projeto pedagógico focado no ensino de português e matemática forte, os resultados desses alunos foram os melhores que eu tive na minha vida. Então eu falo isso sem medo de errar, porque desse colégio, hoje eu tenho alunos que são delegados, médicos, que são alunos que são militares. Hoje eu tenho um número daquela época, de ser mais de 1.000 alunos que foram aprovados. Você diz há 15 anos atrás. Exatamente. 15, 20 anos. De 1998 a 2013, precisamente. E aí eu enxergo que o resultado foi a gente focar, né, numa prioridade, que eu acho que a inversão de prioridade que está acontecendo hoje é o que está gerando todo o problema na educação brasileira. O aluno, ele desde criança, ele tem que aprender a ler, escrever e fazer conta. E isso aí, as outras coisas a gente vai acrescentando com mais tranquilidade. E todas as disciplinas têm a sua importância, história, geografia, sociologia, filosofia, mas antes o aluno tem que aprender a ler. Ele tem que aprender a ler no sentido de entender o que ele lê. Ele tem que saber que uma palavra pode ter um outro sentido, ele tem que saber quando ele vai aplicar. E hoje a gente percebe que isso não está acontecendo no nosso país pelos índices, né? Aí sim eu vou usar a ferramenta quantitativa, né? Que seria o PISA, né? O Brasil ficou, salvo engano, aí entre os 15 piores. Posição, né? Eu estava vendo aqui agora, o Brasil ficou muito mal no PISA, e em matemática, no primeiro PISA que teve, que o PISA é um exame recente, né? Menos de 30 anos, vamos dizer assim, e o Brasil no primeiro que teve, ele ficou em 72º, salvo engano, estou falando aqui de cabeça para você, ficou em último lugar em matemática. Então isso é uma situação preocupante que me preocupa nas questões de substituição da nossa força de trabalho, de gestão e intelectual a nível Brasil, a nível futuro, né? Sim. E aí, respondendo o que você me perguntou de início, o que eu posso te falar? Qual a minha preocupação? A gente tem um modelo de escola brasileiro que o aluno ele entra na alfabetização, ele fica em ensino fundamental e sai no ensino médio visitando conteúdos, por exemplo, de matemática, né? Números complexos, matrizes, e ele sai sem saber tomar uma decisão financeira. E isso, aí eu acho que responde um pouco da sua pergunta sobre um gestor. Então ele não sabe escolher, por exemplo, né? E essa fala não é minha, é do professor Morgado, que com muito orgulho eu aprendi muito com ele no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em alguns cursos que eu fiz lá. O aluno sai sem saber tomar uma decisão se ele vai comprar um artigo numa loja a prazo ou à vista. O que é melhor, né? A vantagem financeira. Ele não domina conteúdos que vão facilitar a vida dele. Ele entra no shopping, é bombardeado por estatística, por porcentagem, o tempo todo, mas ele faz a conta, eu costumo falar na sala, né? Faz a conta da maneira não inteligente, né? Que é o quê? Um desconto de 20%, aí ele faz duas contas. Ele faz primeiro 20% do valor, e depois ele pega o total e subtrai 20%. Quando, na verdade, ele podia fazer uma conta só, multiplicar por 80%. Porque 100 menos 20 vai dar 80. Pegar o caminho mais difícil do que ir pelo caminho mais fácil. Exatamente. No final de semana eu me peguei fazendo uma conta no mercado, e que é mais ou menos o que você está falando, né? Nas questões relacionadas a comercial, publicidade, propaganda e venda de produtos, né? E tudo mais. Onde você tem produtos que você compra por um valor mais alto, né? 5, 10 quilos. Daquela mercadoria, daquele produto, e tem um valor de um produto de 1 quilo pelo mesmo preço, mas muita gente não vai saber fazer a conta do 1 quilo para 10 quilos. Exatamente. Que às vezes, na verdade, o 10 quilos é a mesma coisa que você pegasse o de 1 quilo e multiplicasse por 10, que ia dar o mesmo valor, né? Perfeito. Aí eu prefiro levar 2, 3 quilos do que levar 10 quilos. Exatamente. É uma conta que acho que muita gente não faz hoje, que deveria passar a fazer. Alguns mercados fazem essa conta e colocam na etiqueta pequenininho, para quem é chato já tentar olhar ali. Tentar olhar. Eu ainda sou mais antigo. Agora, a maioria dos outros mercados nem colocam. Então, a pessoa que está olhando, ela não vai ter o trabalho de querer pegar o celular e fazer a conta na calculadora. O que para mim é triste, né? A pessoa deveria fazer. Perfeito, porque a gente entra também na questão matemática da descapitalização momentânea por um valor de preço que não é um valor de preço verdadeiro, né? Digamos assim. Que às vezes você levar 2, 3 quilos no mesmo produto e levar 10, você acaba ficando com mais estoque do produto, se descapitalizando para uma promoção que na verdade não existe. Se você levasse 3, seria mais ou menos a mesma coisa na subtração, na divisão, né? Sim. Sem contar com as pegadinhas do marketing, né? Também, eu estudei fundamento de marketing, né? Exatamente. E aí ele está sendo estudado pelo código de barra, que eu costumo sempre falar em sala de aula para a gente ter muito cuidado com dado e informação. Informação tem valor, dado não. Dado é algo que você precisa trabalhar e organizar.
né? Eu costumo dizer que uma lista telefônica antiga era dados, tinha vários telefones. Agora, se eu entregar na sua mão uma pesquisa de mercado com as pessoas que gostam de pizza em Niterói, no bairro tal, ela tem um valor e vai ser vendida e alguém vai pagar bastante. Principalmente um dono de pizzaria, né? É a questão que a gente estava comentando nos últimos episódios sobre a mudança no cenário e nas questões de empregabilidade, questões de substituição de mão de obra, né? Novos empregos e novas tecnologias surgindo. É mais ou menos esse ponto que eu estava pagando. Mas voltando aqui à questão do nosso ensino brasileiro e a gestão, né? Quais seriam os passos hoje que a gente teria que tomar para começarmos a tentar mudar um pouco desse raciocínio, né, o Luiz? Porque eu me pego num ponto que eu acho que você vai até poder falar um pouco mais sobre isso do que eu. No meu tempo, eu estudei equação de segundo grau, né, uma equação relativamente simples, né, na minha 7ª série, 8ª série. E hoje a gente está começando a ver esse tipo de problemática em séries mais avançadas, né? Eu vou falar para você uma coisa que é muito triste falar e até um desabafo, né? A gente está vivendo uma era da demonização das exatas, né? Então, as pessoas falam que matemática... Alguns, né? Começam a dizer que matemática não é importante. E aí isso aí acaba gerando numa consciência, no imaginário coletivo, automaticamente um descrédito. Eu já vi, inclusive, professor, né, falar da área de exatas, não de matemática, mas de área correlata, dizendo que achava um absurdo, por exemplo, para que ensina logaritmo nas escolas, né? E aí isso me deixa assim estarrecido, porque quando você fala, eu nunca usei, eu já vi pessoas até, candidatos aí, políticos na mídia, que eu fiquei estarrecido falar que é rico, milionário e nunca usou o teorema de Pitágoras, que nunca usou uma equação de segundo grau. Isso é de uma estupidez, de uma ignorância absurda. Porque quando a gente enxerga o conhecimento, a gente tem que entender que ele é vivo. Em algum momento a gente vai usar. Então, o aluno, por exemplo, que ele não quer ser professor de matemática e nem engenheiro, mas ele quer ser um administrador, por exemplo, de empresa, ele vai pegar algum problema lá na frente de administração para modelar o lucro de alguma coisa que vai cair numa função quadrática, numa função, né, que você vai ter ali na hora de modelar e de fazer as contas para entender, ela vai descrever uma parábola que tem máximo, mínimo, e isso aí o pré-requisito é a equação de segundo grau. E aí o ignorante disse que não precisa fazer equação de segundo grau. Não há necessidade. Não há necessidade. Por mais que hoje um software faça, que a calculadora faça, mas quando você sabe fazer, você domina aquilo ali. Aí você manda na máquina, senão você fica refém. Fica refém de um resultado que você não sabe que se possivelmente está errado, está certo, né? E o mais importante é a compreensão. Então hoje você vê que o aluno ele não tem essa bagagem e infelizmente ele é mal orientado por algumas pessoas da mídia, ele é bombardeado com desinformação e às vezes até no local que ele está. E eu sempre falo isso para os alunos de onde eu estou. Todas as disciplinas são importantes. Agora, infelizmente no nosso país a gente não tem um projeto pedagógico que ele antecipa as coisas. Então você tem um aluno, por exemplo, que ele quer ser advogado e ele é obrigado a estudar números complexos de matemática no ensino médio, no 3º ano. Isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Qual a necessidade? Porque o números complexos ele não vai ter aplicabilidade na vida dele. É algo muito ligado à matemática pura, né? E aí sim é um conteúdo que poderia ser descartado. Ou então ele poderia ser ensinado de maneira superficial para que ele tivesse acesso àquele conteúdo. Agora você não pode, por exemplo, decretar que um aluno ele não tenha conhecimento mínimo de química, que ele não tenha conhecimento mínimo de biologia só pelo fato dele querer ser professor de matemática, né? Mas então, essas questões desses conhecimentos mínimos das áreas, eu também acredito que seja uma questão fundamental para a formação de valor de um gerente, né? Perfeito. Não por uma questão de vou utilizar isso no futuro. Perfeito. Ele tem que ter o conhecimento. Depois, mas ele ter aquela base de conhecimento para tomar decisões, para resolver conflitos, resolver problemas. Sim. Ter um mínimo de conhecimento dentro de cada área. A questão da geografia, com estudos geopolíticos, né? A questão da história, para entender o que aconteceu no passado para não repetir no futuro. A questão do português, para a gente, né, entender, saber falar, escrever um e-mail, planejar, estruturar uma proposta. Compreender o que está sendo perguntado. Hoje nas salas de aula básica. O aluno ele geralmente ele não entende. Aí ele pergunta para o professor, o que eu faço aqui?
Porque, na verdade, ele não entendeu o que ele Ele leu. entendeu a essência do que é aquilo, né? Ele não entendeu a pergunta, ele não entendeu o contexto. Aí você tem que ficar explicando o óbvio, né? Isso em todas as salas de aula brasileiras. Eu não tô aqui falando da minha sala de aula específica, mas em geral. Eu percebo isso na fala de colegas em sala de professores, né? E o mais incrível, hoje a gente tem uma qualidade de professores absurda. Por exemplo, eu trabalho com os melhores. No Instituto Federal Fluminense, onde eu trabalho, os colegas, eles são, além de qualificados, eles são inteligentíssimos, eles são brilhantes nas áreas, em português, em matemática, física, nas demais áreas, na área técnica, são os melhores. E aí, as reflexões que eu faço é por que às vezes a gente tem essa dificuldade? A gente tem essa dificuldade porque o aluno, ele não está recebendo a orientação adequada. E a orientação é tudo. É o seguinte, né? Nós cursamos o colégio, né? Lá as nossas sedes, depois o nosso ensino médio, né? E tudo com a intenção de formar cidadãos de forma adequada, coerente, com raciocínio lógico e que se prepare para um futuro, tanto como um trabalhador autônomo quanto não trabalhador autônomo, né? E essas falhas eu sinto bastante. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho sobrinhos e tenho, né, relações com amigos professores que têm filhos e trabalham na rede de ensino. E a gente sempre conversa sobre essas questões, né? E a gente acaba falando até o que a gente falou, né? Eu aprendi isso tal e tal sério, hoje já estão aprendendo 2, 3 anos mais à frente. A gente entra no quesito geracional. Inclusive aquela questão da moral e cívica que existia no passado, né? Você provavelmente pegou a moral e cívica, eu não peguei moral e cívica, mas hoje, de tanto ouvir, né, outras pessoas falando, eu gostaria de ter tido. Seria muito bom. Teria sido muito bom, acho que para minha formação, porque eu tive que aprender moral e cívica ao longo do ensino estudantil, né, no nosso ensino. Tive que aperfeiçoar isso sozinho, de certa forma, na graduação e tudo mais. E sinto essa falta nessa questão da nossa geração, né? Que a gente está deixando certas coisas no passado que nós poderíamos estar aproveitando de melhor forma no futuro. Perfeito. O que eu vejo é que falta também uma questão de união, de sinergia entre os atores envolvidos, que são família independente da configuração, a família dele, do aluno, do indivíduo, a escola e o aluno, no sentido de conscientizar ele que ele tem que estudar para aprender e não para tirar nota para passar de ano. Porque a gente acaba entrando num sistema bruto de produção de nota, de relatório, de papel e de muito pouco conhecimento, de muito pouco resultado. E aí eu digo para você que isso acontece porque quando a gente recebe, né, no meu trabalho, eu não trabalho com crianças. Então, quando a gente recebe um aluno, né, que teoricamente o pré-requisito dele é o ensino fundamental, você imagina que você vai receber um aluno que sabe ler e escrever e que ele sabe fazer as operações básicas em matemática. Só que não. Você não recebe. Caramba. Você não recebe. E aí como você faz? Revisão. Revisão para você resolver o problema. Uma revisão de 6 meses. Uma revisão de 6 meses para você resolver 10 anos? É difícil, né? É impossível. Só que aí a gente como o brasileiro acha errado, a gente dá o jeito, a gente tenta... Eu tenho bastante dificuldade hoje de formar novos líderes, porque, ao meu pensamento, o líder ele tem que ter o conhecimento da área onde ele atua, ele tem que ter um raciocínio rápido o suficiente para resolver os problemas sem precisar de muito apoio, digamos assim, né? E ter essas ferramentas para isso, né? E eu tenho muito essa dificuldade na questão da iniciativa de um jovem, né, de um profissional hoje de 27, 28 anos, que eu estou tentando formar um líder com 35 anos, né, se tornar um líder, que eu digo, num quadro hierárquico como supervisor, como coordenador, futuramente como um gerente aos 40 anos, né, que eu imagino. Não que isso não possa acontecer antes, né, porque nós temos prodígios, né? Sim. Sempre existem os prodígios. Mas eu tenho muita dificuldade, principalmente no quesito de tomar a iniciativa. Tinha visto um artigo, né, que estavam falando que hoje em dia os jovens têm mais dificuldade em subir uma escada para tocar uma lâmpada por medo de cair.
Exatamente. E vai ser daí para pior, porque aí é uma questão da construção da confiança. A geração antiga, ela tinha confiança. A geração atual, ela com o advento da tecnologia e com o aumento dos milindres, vamos dizer assim, tudo fica mais difícil de ser passado, né? Então a gente tem que ter uma... Eu aprendi com uma pessoa que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então a gente não pode aplicar uma dose excessiva de misericórdia e nem de punição. E aí, isso às vezes eu vejo que falta nas escolas brasileiras. Até que ponto a gente pode cobrar, né? Qual a diferença entre disciplina e tortura psicológica, né? O que é um professor que ele vai ser exigente e um professor que vai ser torturador? Qual a diferença? Como que a gente faz isso? Então, eu procuro sempre, com muito carinho com os meus alunos, trabalhar na conscientização, disciplina consciente, mostrando para ele, filho, se você não aprender a somar, você não vai conseguir multiplicar. Porque multiplicar é somar várias vezes. E aí eu mostro. 8 mais 8 mais 8, quem começou fazendo na mão fez assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 24. Peraí, mas isso não era a mesma coisa que 8 3 vezes? 3 vezes 8, 24. Então aí ele constrói a tabuada. Então, assim, aqui eu não vou pregar contra o construtivismo, tem pontos positivos que eu vejo no construtivismo e pontos negativos também. Graças a Deus eu tenho a mente aberta para conseguir ler as coisas e conseguir enxergar pontos positivos e negativos. Eu acho que quando a gente for assim, a gente vai bem, enquanto for assim. E aí, quando você mostra isso para ele passa a confiar em você. Então, quando você está dando aula de logaritmo, o aluno ele pergunta para você, professor, eu vou usar isso em quê? Professor, de onde veio isso? Então, aí na formação do professor de matemática, que eu acho que é um problema que a gente tem também no país, investir mais na formação do professor de matemática e não pagar pouco, e não... É todo um conjunto, não é... De fatores que influenciam isso. Mas esse professor ele vai ter condições de ensinar de onde veio. Por exemplo, logaritmo. Você sabe como nasceu o logaritmo, meu filho? Log mais aritmos. E aí você mostra para ele a tradução. E aí você fala para ele, olha, isso nasceu na necessidade das grandes navegações. Quando o infante Dom Henrique precisava lançar ao mar, Portugal e Espanha estavam ao mar tentando conquistar território, e ele se deparou com conta com um número com a potência alta, 2 elevado a 320, ele precisava de uma aproximação dessa. E naquele momento foram enviadas cartas, né? E um matemático na Escócia, salvo engano, chamado John Napier, pegou a demanda do infante Dom Henrique, desenvolveu e foi o pai dos logaritmos. Tanto que o log na base é o logaritmo neperiano em homenagem a John Napier. Caramba. Então isso faz com que você mostre que a invenção do logaritmo foi uma demanda naquele momento da história. E aí eu acredito muito na matemática com foco na resolução de problemas, né? E tem até um videozinho que eu acho interessante, que é um urubu tentando beber água e o bico dele não entra no local. Ele vai só no início, que é muito grosso. A ideia dele para resolver o problema, ele pegou pedra e começou a jogar. A água começou a subir de nível e ele conseguiu beber. Perfeito. Um animal irracional. Então, quando a gente mostra isso pro aluno com carinho, sabe? Mostrando para ele, olha, eu não tô obrigando você a estudar. Se você acha a escola chata, tá tudo bem, mas eu tô aqui, eu tô sendo pago para isso, eu tenho que trabalhar, você é aluno, você tem que cumprir o seu papel. Vamos tentar tornar isso gostoso? Vamos tentar fazer esse momento agradável para você usar isso na sua vida? O que você quer ser? Para onde você quer ir? E aí a gente consegue chegar numa educação melhor. E inclusive no gestor e no líder, como você tá falando. Dessa forma como você está falando, como você trabalha, né, na sua carreira, com seus alunos, eu fico até um pouco mais, digamos assim, entusiasmado com o nosso futuro. E eu acredito que tem muito ainda a evoluir nesse raciocínio, né, Luiz? Tem. A gente pega... Você pode dizer até muito mais do que eu, né? Eu dou aula também, mas eu já dou aula já para formação. É um pouco diferente, né? Você pega na raiz, eu pego já meio que moldado. E mesmo assim eu ainda tenho algumas dificuldades de passar alguns entendimentos, que precisaria de um conceito lá de trás, né? O professor hoje, ele deveria ser muito mais valorizado, né? Não estatisticamente comprovado o que eu vou falar, mas uma verdade que é para mim, tá? A formação de um aluno, de um profissional, ele vem de 50 a 50. 50% que é a formação residencial, que é a formação dos nossos pais e família, e 50% vem da formação do nosso meio de ensino, que vão formar novas pessoas, né? E por isso eu dou tanto valor ao professor e ao profissional que forma
né, esses alunos, esses profissionais, eles são de extrema importância para garantir o nosso futuro no país. Né? O nosso futuro são questões que nós estamos passando hoje, que não deveríamos passar, mas que estamos passando por motivos A, B, C, D e E, que a gente não vem ao caso falar, que é como aquilo que a gente falou, existem pontos positivos, pontos negativos, mas eu acho que a gente tem que formar, através dos nossos professores, através dos nossos profissionais, cidadãos que pensam por si próprios. Perfeito. Com raciocínio lógico, com raciocínio baseado, com autonomia para tomar suas próprias decisões e que possam pensar por si próprios. E não ficar reproduzindo o que falam. E não fazer a questão da reprodução. E isso é um profissional que eu busco hoje para dentro das empresas do Homens de Terno, né? Que participam do grupo, nossos patrocinadores, que muito me procuram para indicar profissionais para atuar. E são pessoas que eu procuro e converso, que tenham esse tipo de raciocínio e que saibam lidar com esse tipo de pensamento, essas questões que aparecem no nosso meio, né? Porque eu acho que a gente potencializa o que não deve potencializar e pensa menos ainda do que deveria pensar. Eu busco pessoas que realmente fogem à caixa, né? E esses profissionais são moldados hoje por profissionais como você, Luiz. Então, eu quero te parabenizar por a sua atuação hoje profissional. Obrigado, Paulo. Obrigado. E o que você falou, assim, me fez lembrar que faz muito sentido. Eu não vou me colocar aqui de maneira arrogante, até porque eu sou contra, né? Eu aprendi muito com meu pai uma coisa. Meu pai sempre falou que a gente tem que reproduzir um ensinamento de Jesus, que é mansidão e humildade. A gente vai longe. E aquele que reproduz o contrário, ele reproduz arrogância e prepotência. Isso aí acaba fazendo mal a qualquer gestor, a qualquer professor, a qualquer pessoa. A gente tem que buscar isso. Uma coisa é você ser firme, outra coisa é você ser arrogante, né? E aí, em cima disso que você falou, eu acabo lembrando de uma situação que eu percebo que o raciocínio lógico, ele é o cerne dessa nossa discussão. Porque quando você não dá ao aluno desde o início... Eu lembro que no colégio particular que eu trabalhei aqui de 1998 até 2013, eu levei uma sugestão para o diretor da escola, ele atendeu, que era dar raciocínio lógico na 5ª série antigamente. Caramba. E eu dava um tempo de aula por semana e quem fazia esse trabalho era eu. Nós tínhamos 2 turmas de 5ª série na época, eu fazia. Para, a partir daquele momento, começar a estimular o pensamento matemático na mente das crianças. E era uma lista sem pré-requisito teórico nenhum. Desculpa te interromper, mas que hoje é cobrado em alguns concurso público, raciocínio lógico. Eu fui precursor disso, porque eu fiz isso em 1998, tanto nas turmas de 5ª série quanto nas outras turmas, e coloquei no meu livro, eu tenho um livro de aritmética para concursos, e não tinha no edital nenhum, nem no concurso do Colégio Naval, que eu trabalhava na época muito, EPICAR, e eu já colocava raciocínio lógico, tá lá no meu livro, que a publicação, a primeira foi em 1998. E já tinha raciocínio lógico e eu já falava naquela época, olha, isso aqui vai ser o mais importante para as gerações futuras. Quem não consegue resolver esses problemas demonstra que não tem capacidade de pensar, não tem pensamento crítico, não consegue modelar matematicamente uma situação. E aí você vai ter problema. E aí eu dava aula de aritmética, que caminha muito com essa parte, né? E eu percebi um resultado muito positivo naquela época, porque o raciocínio lógico, ele abre a mente, ele gerava nos alunos, assim, uma animação, uma inquietação absurda, ao ponto de eu passar um problema que ele era um problema interessantíssimo, eram problemas, assim, da minha lista, e eram problemas difíceis, complexos. Eu sabia que eles não iam resolver, era um problema bem complicado, tinha uma pegadinha, né? Mas era de raciocínio lógico. E aí eu colocava a chave do meu carro em cima da mesa e falava assim, quem resolveu, eu dou meu carro, né? E aí eles ficavam muito inquietos e tudo, e era maravilhoso esses encontros com esses alunos. Hoje esses alunos eu encontro, como eu te falei, em destaque na sociedade, e eles sempre falam para mim que, inclusive teve um da Noruega aqui recentemente, no podcast aqui comigo, com o Flávio, e ele falou isso, que isso fez toda a diferença na formação dele. Essa formação lá de trás, onde a gente tinha que ensinar a ler, escrever e fazer conta. Então, Paulo, em relação ao raciocínio lógico, eu acho que isso deveria ser pré-requisito em todas as escolas. Quando eu iniciei em 1998, os concursos públicos não colocavam raciocínio lógico nas provas. Hoje, vários concursos colocam o raciocínio lógico. Porque o raciocínio lógico é a essência do pensamento matemático. É a essência dele. E aí, quando o aluno ele começa a fazer problemas sem pré-requisito teórico,
ele vai começando a ter uma noção de modelagem matemática de maneira natural. Então, quando ele pega um problema, como por exemplo, se você me permite, vou falar um aqui rápido, né? Fulano pega nas gavetas do seu quarto, às escuras, sem enxergar, algumas meias. Pegou algumas meias brancas, algumas meias amarelas, algumas meias cinzas. Aí eu falo, sei lá, 5 cores. Pergunta clássica. Aí eu vou e pergunto, é uma questão clássica, né, de raciocínio. Qual o número mínimo de meias que ele deve retirar as escuras para ter certeza de ter pego um par? 2 da mesma cor. Então, você tem que pensar na pior possibilidade para quem quer isso. Aí eu já estou fazendo a solução rápida em sala de aula. Qual a pior possibilidade? Ele pegar uma de cada. Se ele pegar uma de quantas, aí você vai perguntar, aí automaticamente seu cérebro vai perguntar quantas cores mesmo tem? Porque se a pegadinha é ele ficar olhando os números, né? Tem 58 amarelas, 48 brancas, não serve para nada. São dados que não são relevantes. Ele só precisa saber quantas cores tem. Então, se tem 5 cores, ele precisa pegar mais uma, 6. Então, se ele pegar 6, ele garante que ele tem um par. Então, quando você mostra isso pro aluno, ele vai começando a perceber aquilo que é relevante naquilo que ele lê. E aí é onde o raciocínio lógico ele fecha com o português, onde eles se tornam aliados. E não existe português sem matemática, nem matemática sem português. É o complemento. É o complemento. E aí ele começa a perceber a importância do português, aí ele não deixa de estudar português minimamente para ele poder ir bem na matemática se ele gosta de matemática. E se ele gosta de matemática, e isso acaba fazendo com que ele tenha bons resultados em ciências, ele tenha bons resultados em história, ele vai conseguir ler com mais velocidade, geografia. Interpretar. Exatamente. Aí a gente vai colher os frutos disso, né? E essa semente, ela tem que ser incentivada, porque hoje a gente vê muita divisão. Você vê que o professor de história está separado do professor de matemática, não tem uma integração. Eu percebo, né, nesse quesito, a separação realmente que você está comentando, né? A separação das cadeiras do ensino, né? Exatamente. Ao invés de serem as caixinhas separadas. Ao invés de serem trabalhadas em conjunto, elas passam a ser trabalhadas separadamente. Cada um faz o seu e entrega o resultado no final. Mas existe, de certa forma, uma integração, né, entre isso. A gente consegue tomar decisões hoje no quadro de gestão, né, com base no que a gente aprendeu das nossas raízes, né, que a gente vem falando aqui desde sempre, desde o início, né, do nosso podcast, nossa gravação. E eu trago também uma reflexão à luz aqui, o Luiz, a questão das nossas novas tecnologias. Né? A gente tem gravado alguns podcasts aqui com algumas pessoas extremamente inteligentes e cultas no quesito de tecnologia, que envolve a inteligência artificial, novos modelos, novas ferramentas, tudo aplicado ao nosso meio de gestão. Como é isso hoje para você, lidar com algumas tecnologias dentro do cenário ensino pré-graduação, né? A gente vê graduação, a gente também já vem tem graduação, no Instituto Federal tem graduação, mestrado e doutorado, tem também. Mas excelente a sua pergunta e eu vou te responder com a minha opinião, não estou dizendo a você que todo mundo vai concordar, né? Mas eu acho que o grande problema hoje é a inversão de prioridade. Porque quando você mostra que a tecnologia é maior do que o papel, do que de repente o aluno anotar, aí isso acaba gerando diversos problemas. Aí eu infelizmente vou precisar te dar um exemplo aqui técnico, né, da minha área específica, né? Hoje você tem diversos softwares, por exemplo, um aluno que está estudando cálculo integral ou que está estudando funções, você tem MATLAB, você tem Photomath, que você pega uma questão de matemática, tira a foto ali no aplicativo, ele resolve, dá as raízes e tudo. E isso é bom e ruim. Isso é bom e ruim por quê? Você tem o GeoGebra também, que você faz gráficos e tudo. Porque, na verdade, quando um aluno está iniciando o conhecimento no assunto, por exemplo, funções, ele está começando a entender o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, o que é uma função polinomial, o que é uma função quadrática, os desenhos são diferentes, um é uma parábola, o outro é uma reta, por que não é. Quando ele pega apenas o software, ele não tem a dificuldade de construir plotando os pontos num caderno, por exemplo. Como antigamente era o caderno de caligrafia para a língua portuguesa e o quadriculado, que me falha o nome aqui, que eu usei também na infância, para você marcar os pontinhos ali e desenhar. Para ele entender o que é crescer e decrescer, o que acontece com uma função que ela tem, por exemplo, um ponto de mínimo, um máximo, a dificuldade que ele tem para construir um gráfico sem a tecnologia.
Porque hoje eu costumo dizer que o grande problema nosso, e aí eu te respondo em relação à tecnologia, qual é? Depois que inventaram o controle remoto, por exemplo, depois que inventaram o espremedor de laranja, vamos colocar assim, você vai na sua casa, tem a laranja linda que você comprou no Hortifruti ali no cestinho, né? E tem o espremedor em cima da pia que você só tem que fazer assim, espremer. Tem um trabalho, um certo trabalho. E aí você abre a geladeira, tem água e tem um suco de caixinha de laranja. Eu pergunto a você, qual você vai beber? O suco de caixinha de laranja. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido. Esse é o grande problema, o imediatismo. O que está destruindo a sociedade em amplo espectro é o imediatismo. A mesma coisa vale para o controle remoto. Você está vendo algo muito interessante, sentado no sofá, chegou em casa tarde, acabou a pilha. Qual pessoa levanta e vai botar a pilha? Eu falo assim, eu vejo isso amanhã. Vira e vai dormir. Não vai levantar. Não vai. Então, isso aí está destruindo relações, está destruindo a questão de abraçar. Hoje em dia as pessoas não abraçam umas outras, elas não têm um contato humano, um carinho. As pessoas, hoje tem gente que acha que é um absurdo você entrar no ambiente e ter que dar bom dia para todo mundo, cumprimentar. Meu pai me ensinou isso, eu faço isso até hoje. Então, daqui a pouco eu fico preocupado, daqui a pouco isso pode virar crime. Você chegar e dar um bom dia, abraçar alguém, não gosto de ser tocado, não gosto que encoste em mim. Então, esse tipo de sociedade é uma sociedade que ela caminha para o caos. E aí eu te volto, né, para a tecnologia. O cara, quando desenha um gráfico na mão, no papel, ele percebe o quanto é difícil, ele valoriza. Ele sabe o quanto que é difícil desenhar uma função quadrática. Ele primeiro vai ter que encontrar as raízes. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Aí ele vai lá, primeiro ele vai Bhaskara para encontrar as raízes, né? Ou então, se ele souber de cabeça Steven ali para saber que é 2 e 3 rápido, ele resolve. Senão ele vai lá para conta, ele vai achar as raízes. Opa, achei as raízes. Aí depois ele vai olhar com concavidade. Se o A for positivo, desenha assim. Se for negativo, é o contrário. Aí ele já vai começar. Ele vai perceber, ele vai valorizar aquilo. Então hoje a gente acaba levando isso para a vida. Um cara que é um gestor, por exemplo, que ele foi muito rico, herdeiro, ele nunca foi um pedreiro, ele nunca teve um trabalho braçal, ele chega e ele humilha o pedreiro, ele dá uma ordem idiota, ele fala, não, faz isso aqui para mim em um dia. O cara fala, isso aqui eu não consigo, não se vira. Então tudo isso é o reflexo da pessoa que não valoriza. E tudo aquilo que a gente não valoriza, a gente tem a tendência a colocar a ignorar, né? Mas hoje a gente tem essas ferramentas, nós temos essas tecnologias. Elas são acessórias. São acessórias. São acessórias. Elas têm que ser usadas, que eu digo, para o bem. De maneira complementar. Então você vai pegar, por exemplo, um óculos de realidade virtual, você vai utilizar, você vai fazer uma reunião no metaverso, é maravilhoso. A gente pode fazer um podcast aqui, assim, no metaverso. Eu tenho um óculos, inclusive, eu trabalho com isso no projeto de pesquisa e é muito legal. Mas o contato humano, como nós temos hoje, tomamos um café antes de subir aqui, isso é insubstituível. É isso que a gente não pode perder. A nossa essência. A nossa essência. A gente pode fazer esse encontro, ao invés de fazer, por exemplo, toda semana, que seria muito ruim, cidade grande, deslocamento, faz uma vez a cada 3 meses, mas faz. Né? Dá um abraço, diz eu te amo, fala para quem você ama que você ama, fala para quem você quer bem, né? Então eu não sou totalmente, eu não sou contra o uso da tecnologia, pelo contrário, eu adoro a tecnologia, ela facilita, mas eu acho que cada coisa, você tem que, para subir uma escada, primeiro degrau, segundo, terceiro, faz ele escrever primeiro. Mostra para ele o quanto é difícil ele fazer o gráfico de uma função na mão. Aí depois você dá o GeoGebra para ele, que inclusive eu tenho no celular e funciona offline, e aí ele vai fazer, ele vai ver que é rápido. Aí. Só que ele vai entender o quê? No Enem ele não vai poder usar isso aqui. No concurso público ele não vai poder usar. Ele vai ter que fazer na mão. O profissional que ele aprende a fazer na raiz, ele acaba levando esse conhecimento para dentro de uma ferramenta. Na verdade, ele domina a ferramenta. Ele não é dominado por ela. Exatamente. E ele acaba se tornando um profissional de alta qualidade, de alta performance. Perfeito. Né? A ferramenta está aí. Nós não podemos fugir disso. Isso é um fato. A realidade já está batendo na nossa porta, a inteligência artificial já está aí, mas é aquilo que são comentários, artigos e muitas pessoas que conhecem, muitos profissionais que conhecem a estrutura disso, até mesmo o nosso próprio Kaique aqui, que é o nosso convidado sobre a inteligência artificial, ele fala, né, que nós é que temos que dominar a ferramenta, não deixar a ferramenta nos dominar. É utilizar a ferramenta da melhor forma possível para atender as nossas necessidades, né? Não o contrário. Perfeito. Que a gente deixe que ela faça aquilo que na verdade nós deveríamos fazer. Exatamente. Para a gente não perder a nossa essência e também a questão... na minha visão, por exemplo, etapas. Você tem crianças que, se elas não fizerem essas etapas, elas não vão memorizar, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Conversávamos há pouco sobre o CEP ou o CPF. A gente decora pela necessidade.
Hoje em dia a gente não decora o telefone da namorada, da esposa, da mãe. Por quê? Porque tá na agenda. Se você colocar outro chip, ele já importa tudo. Perfeito. Agora, eu fui ensinado pela minha mãe, quando eu era criança, a decorar o telefone da minha casa e da minha avó. Da minha casa, na época não existe mais, 2712-7563, posso falar que não existe. E o da minha avó, 2609-3202. Lembrei aqui agora. Um telefone de 30 anos atrás. Puxou na memória. Puxei na memória e lembrei. Por quê? Porque ficou. Então, aquilo que é muito batido, ele fica. E aquilo que você percebe que não é tão importante, você não vai usar, você descarta. O cérebro descarta. O cérebro descarta, é de forma natural. A gente tem esse raciocínio e esse tipo de entendimento que nos forma e nos molda pessoas e profissionais como nós somos hoje. Sim, perfeito. É nesse quesito, né? Mas eu não sou pessimista não, Paulo. Eu sou muito otimista. Eu tenho alunos maravilhosos novos, né? Alunos que eu oriento, inclusive, que me procuram por fora, que já me conhecem a minha trajetória, também atendo. Eu tenho alunas, assim, extremamente inspiradoras, novas, inteligentes, que eu troco ideias, eu gosto de ouvir muito, né? Porque eu não tenho um preconceito, eu tenho uma preocupação. Então, é bem diferente. Então, eu não tô desfazendo da geração atual. Eu estou preocupado com ela. Até porque, como eu te falei, tem alunos que eu amo, de 15 anos, 16 anos de idade, e eu tenho um filho de 20 que é universitário, né, que está estudando, uma filha de 23 que está formada. Então, eu tenho uma preocupação com a geração que vem, eu tenho uma preocupação com a geração que está e com a geração futura. No passado, né, a gente tinha megas empresas, né, grandes grupos empresariais que iam buscar mentes brilhantes dentro de universidades que não formados ainda para moldar aqueles tipos de profissionais, né, para que quando eles saíssem da graduação, saíssem do seu ensino tecnológico, o que fosse, ele já fosse contratado diretamente para essas grandes empresas, essas empresas moldarem ele para ser gestores no futuro. E hoje eu vejo um ponto da gente estar retornando a esse tipo de raciocínio que não é utilizado mais hoje. Mas eu penso nisso hoje em dia, né? Que empresas deveriam buscar profissionais, ou seja, que eu chamo de pontos fora da curva, que são pontos, né, muitas das vezes mapeados por profissionais como o Luiz Fernando aqui, que identifica mentes que vão solucionar problemas no nosso futuro. Nós temos que começar a pensar a nível empresarial, não com um raciocínio de 5 a 10 anos, mas temos que começar a pensar 50 a 100 anos. Perfeito. São os profissionais que hoje nós estamos moldando, que são a geração alfa, a geração beta, né, a geração alfa que tem 7, 8 anos agora, a geração beta que estamos iniciando agora em janeiro, mas nós temos também a geração Z, geração Y, que são profissionais que agora estão atuando, mas que estão em universidades, né, que estão em graduações, que estão em níveis tecnológicos, que essas empresas deveriam começar a olhar para esse tipo de profissionais pontos fora da curva com outros olhos, com um pensamento de moldar essas mentes para que sejam os líderes e os futuros líderes dessas empresas. Perfeito. Né? E uma proposta de solução para esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje, Luiz, de que o nosso ensino, ao meu ponto de vista, ele acabou retrocedendo um pouco ao invés de avançar, né? E essas inclusões de novos pensamentos, né, que já são pensamentos muitas das vezes antigos, como a lógica, né, raciocínio lógico, qual você falou, no início do nosso podcast, e eu penso sobre as questões tecnológicas, né, IA, e questões de ferramenta, a usabilidade dessas ferramentas, né, a gente estar inserindo profissionais que acabaram de sair do terceiro ano em graduação, que hoje, né, pelo nosso convívio, graduação, né, pode ser uma questão substituída, né, não Sim. necessariamente, a gente tem profissionais, até mesmo como um vídeo de um professor que você me mostrou, que acho que você pode falar até melhor. Elon Lages Lima. Né, que são profissionais que não têm graduação, que acabam tendo uma vida muito mais rentável do que quem tem, né? Exato. E quais seriam essas soluções hoje para o nosso ensino, né? A inclusão desses conceitos dentro de uma visão de ensino que você possa transmitir para a gente? É bem complexo essa pergunta, Paulo. É bem difícil de... Quem sou eu para ter a solução, né? Eu tenho ideias que podem colaborar. Eu acho que a principal é a gente enfrentar o problema de maneira honesta, né? A gente perceber que a gente está competindo com tela, né, o tempo todo. Então você está em sala de aula com... Tudo bem, vamos supor que algum local coloque no máximo 25, 30 alunos, né? Já tá bom, né? Já é um número aceitável. Tem salas que são muito cheias, né? Eu não quero nem entrar nesse assunto. Mas
Como você vai colocar 25 pessoas se você, de repente, com o seu próprio filho, você não consegue ter a atenção dele conversando com ele sozinho? É complicado. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar lá na base, para que o aluno ele tenha um foco maior. E hoje a gente tem essa questão do foco está cada vez mais complexa. As pessoas, por exemplo, que trabalham com Instagram, que trabalham com... Eu estou falando pelo que eu escuto, né? Os profissionais, né? Ele já, na hora de gravar, não grava um vídeo mais do que 10 minutos, porque ninguém vê. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque se a pessoa não tem o foco de conseguir assistir um vídeo em 10 minutos, você vai me dizer que essa pessoa leu um livro durante o ano? Não vai ler. Ela não vai ler. Então, se ela não vai ler, você já sabe o que vai acontecer, né? Então, se a pessoa ela não lê, ela não escreve. E aí essa pessoa ela não é capaz de fazer uma redação. Essa pessoa não é capaz de se comunicar. Essa pessoa não é capaz de se fazer clara. E aí a gente tem problema na sociedade. A gente não tem problema somente na educação. A gente tem problema no relacionamento, porque aí o cara quer falar com a mulher aquilo que ela não entendeu. Ela entende de maneira a informação truncada. E aí eu vou puxar agora para o raciocínio lógico. Ele vai puxar de jeito que manda resolver. Porque a gente tem sofisma, falácia, a gente tem a estatística, a gente tem um incentivo de animosidade da própria mídia em relação às pessoas, né? Porque o que vem de jornal é tragédia, né? Então ninguém coloca numa manchete uma atitude positiva que alguém fez, né? Me perdoe aqui a gente entrar por esse lado. Mas para você entender onde eu quero chegar. E na lógica você tem algumas ferramentas, não vou aqui entrar em detalhe, mas, por exemplo, argumentos que não são verdadeiros, que é usado desde o boteco até dentro de casa, né? Então, às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, nossa, hoje você tá linda. Aí a pessoa olha para você e fala assim, então ontem eu tava feia? Não, eu não falei nada sobre ontem. Eu falei, hoje você está linda, ponto. Então, você entende? Isso é um problema de raciocínio lógico. Isso é um problema de falta de conhecimento mínimo e aí a resposta ela é ignorante. Quando você fez um elogio... Você tem uma reação a um comentário que, na verdade, não deveria ter uma reação. Esse comentário que ela fez, ele é falso. Já começa. Matematicamente, ele é falso. Você não falou nada sobre ontem. A frase foi, hoje você está linda. Não, então se você está falando para mim que hoje eu tô linda, então ontem eu estava feia. Eu não falei isso, né? Nem tive a intenção, né? Ontem eu posso não ter percebido isso. Então, aí você tem um outro argumento, por exemplo, que é inválido. Um comentário que diz do âmbito social, do âmbito que a gente social. Tem uma ação e uma reação, que na verdade a reação não é uma reação esperada. E né? esse meu exemplo mostra o quanto que está falhando. É só isso que é importante a gente mostrar. Um outro exemplo, você vai pegar duas frases verdadeiras. Por exemplo, Deus é justo, é uma premissa verdadeira, correto? Verdadeiro. A justiça é cega. É verdadeiro. Conclusão, Stevie Wonder é Deus. Essa é velha também. Argumento é velho e o argumento é falso. Agora, ele é falso exatamente pela construção. Tá? E aí você vai levar isso para o lado da estatística, né? Eu fico muito incomodado quando eu vejo os meios de comunicação manipularem a estatística, porque tem um primeiro-ministro britânico que me falha a memória, o nome dele, e quem citou ele foi um amigo meu aqui, de um grande advogado de Niterói, Dr. Gabriel, que eu estimo muito. Ele falou que existem 3 tipos de mentira. A mentira deslavada e a mentira estatística. E a mentira estatística ela é usada direto pelos meios de comunicação e pelos políticos o tempo todo. Em algumas palestras que eu proferi, eu dou um exemplo para corroborar com isso que eu estou falando, que é o seguinte: se você considerar que desde o início Deus criou Adão e Eva e depois nasceu Caim e Abel, só 2, e o mundo tinha 4, suponhamos que seja verdadeiro, 4, Caim matou Abel. Então Caim matou mais que Hitler, que ele matou 25% da população mundial. Isso é um exemplo de mentira estatística, né? É uma manipulação. Por isso que quando eu dou aula de estatística, eu falo para os alunos o seguinte: é muito importante a estatística qualitativa sendo usada junto com a quantitativa. Que a quantitativa é um número, e aí você pegar um número isoladamente, você gera um argumento de validação que não necessariamente é aquilo que vai resolver o problema. E aí eu respondo a você quando você fala do gestor, de utilizarmos a formação. O cara que você dá uma ordem direta, fala assim, ó, quebra aquela parede e prende aquele quadro ali. Ele vai fazer o que você mandou, ele não vai pensar. Ele vai pegar o martelo e bateu ali. Se tiver um cano ali, ele não vai saber. Ele não vai saber. Aí, se estourar a tubulação, ele vai olhar para você e vai falar assim: o senhor que mandou. Eu fiz o que o senhor mandou.
Não tem o raciocínio. Rapaz, mas você tinha que ter... Não, eu não sou pago para pensar. É aquilo que nós falamos no início, a questão da iniciativa de pensar em soluções. Exatamente. Então, aí um profissional diferenciado que você formou, ele vai olhar para aquilo e ele vai falar, mas o senhor, por favor, tem como me dar a planta? O senhor verificou se tem uma tubulação atrás? E aí esse ele pensa. Esse vai ser... E aí a gente vai ter o melhor marceneiro, o melhor juiz, o melhor médico, o melhor professor. Por quê? Porque na base a gente plantou. Aí a gente só vai colher se a gente plantar. Hoje algumas tecnologias eu vejo por lados positivos e lados negativos, né? A gente teve a pandemia que nos fez dar um salto na questão da educação à distância, né? Sim. E eu vejo por um lado bom e vejo por um lado ruim. O lado bom seria a questão da agilidade e do acesso à informação mais completa, né? Acredito eu. Mas quando você parte para o lado da aula online ou aula à distância, você tira aquela relação entre pessoas, né? Exatamente. Que você acabou de comentando no início, né? E a gente deixa um pouco esse molde, né? A gente acaba perdendo um pouco esse controle do molde, né? De ter a própria interação que você comentou, que eu achei muito interessante, onde você aplicando a questão da lógica dentro de uma sala de aula e você vendo o interesse nascer dentro desses alunos, né? Você acaba perdendo isso à distância, né, Luiz? Perde, porque primeiro, muitos não abrem a câmera, e eu trabalhei bastante na pandemia dessa forma, muitos não abrem a câmera, então como que eu vou saber? Se ele tá eu estava dando aula de Niterói pro município de Quissamã, por exemplo, à distância. Como é que o aluno ele vai se comunicar comigo? Eu tinha na sala de aula cerca de 80. A questão do prender o aluno a assistir um vídeo de 10, um vídeo de 50 minutos, como você dá uma aula para ele com a câmera fechada, que você não sabe se ele tá ali, você não tá conseguindo olhar para o aluno, né? E de matemática. Você tem dois pontos, né? A gente tem o Kaique, que é um defensor das questões EADs, e você tem o Luiz, e tem em alguns pontos eu, como um defensor das questões pessoais do ensino. O EAD, eu acho que ele funciona para um aluno que ele já aprendeu a estudar. Para um aluno que ele já aprendeu a estudar, o EAD vai funcionar. Agora, para um aluno que ele não tem o mínimo de disciplina, vai ser uma lástima. Ele não vai cumprir prazo nenhum, ele não vai conseguir fazer módulo nenhum, e automaticamente, se o sistema empurrar ele se formar, ele vai ter apenas um papel, mas não vai ter o conhecimento. Se tiver um aluno com uma pequena dificuldade de atenção, uma deficiência de atenção, ele realmente vai ter uma dificuldade muito maior de aprendizado, né? Sem contar que eu conheço diversos alunos que já confessaram para mim que eles fazem EAD e quando abrem a prova, eles abrem outra aba, fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, vê qual é o gabarito da questão e marca tudo. Facilidade. Você perde os gestores do nosso futuro. Exatamente. Vocês já acabam criando, de certa forma, profissionais de copia e cola. Vazios de conteúdo. Cheio de papel, cheio de diploma. A gente, então, parte da ideia, né, do ensino, que a gente deveria voltar um pouco às nossas raízes, né? Voltar a entender essa conexão entre as disciplinas, voltar a tratar as questões de lógica e raciocínio, né? As questões de moral e cívica. Sim. Não necessariamente voltar a ter essas questões, a matéria moral e cívica no ensino, mas ter o pensamento que fez essa matéria surgir no passado, que eu acho que deveria ser trazida de volta, né? Perfeito. E se adaptar às tecnologias, né? Se adaptar e usar para o bem. Usar a tecnologia para um acessório, não para burlar o sistema, não para colar numa prova, não para poder pegar um resultado sem ter o mínimo como explicar, né? Ele vai pegar uma planilha no Excel, ele vai colocar ali numa reunião para você. Agora, se você fizer uma pergunta inteligente, ele não vai saber responder. Luiz, para a gente começar o nosso encerramento aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Nosso futuro empresarial, nosso futuro profissional, tem solução? Tem. Eu sou otimista. Apesar de enxergar muitas dificuldades, mas eu sou otimista porque eu vejo um brilho muito grande na geração atual. Eles têm vontade, né? Uma vontade. Eu chego a me emocionar porque eu tenho contato com alunos adolescentes maravilhosos. Alunos adolescentes que têm um brilho no olhar, que têm sonhos, sabe? Meu filho tem 20 anos, minha filha tem 23, e não só eles, mas outros alunos que eu tenho contato, que eu os admiro muito. E eu não tenho nenhuma reserva em dizer que sou fã deles, porque eles são o nosso futuro. Eles serão os futuros médicos, advogados, delegados e etc, e professores e etc. E como que eu enxergo que isso pode melhorar? Quando a gente conseguir tocar o coração deles.
Enquanto a gente não tocar o coração deles e a gente utilizar a política pública para livrar responsabilidade, como os gestores fazem hoje no Brasil e em muitos países do mundo, e a gente não vai conseguir ter resultado. Porque não adianta focar no dinheiro. Hoje a nossa sala de aula ela é muito melhor do que antigamente. A sala de aula, por exemplo, do Instituto de Educação Pública que eu trabalho é de uma excelente estrutura. Climatizada, ar-condicionado, projetor, toda a estrutura que alguém precisa. Mas aí a gente tem que entender que não é só sobre dinheiro. Não é só... Eu lembro que antigamente poucas salas tinham um quadro de piloto. Poucas salas, quando eu iniciei minha profissão. Era giz. E eu trabalhei muito tempo com giz. E aí eu estou agora, né, voltando lá a minha mente antiga para te responder. Então, houve muito investimento, muita grana em todas as esferas, particular, pública, e o resultado não melhorou. Aí a gente vê, por exemplo, salvo engano, a Finlândia voltando às origens e proibindo o uso de celular em sala de aula, tirando o uso da calculadora, colocando para fazer a conta na mão, percebendo, porque a vida, Paulo, é ensaio e erro. A gente tem que ter oportunidade de errar. Eu sempre falo para o meu aluno de matemática isso. Eu falava muito para um aluno que ele ficava constrangido de errar. Eu falava, filho, não faz assim. O erro é uma oportunidade de aprendizado. Porque se você identificar em qual etapa você teve o erro, o insucesso, você vai ver o que está pegando, você vai conferir e vai melhorar. Então você não pode ter medo e vergonha de errar. Vamos errar, não há problema, nós estamos aqui para isso. E o que a gente não pode é utilizar o erro como uma ferramenta de aprovação automática, de deixar o cara embora com aquela deficiência. O que eu acho, desculpa, a expressão pode ser muito pesada, mas acho criminoso é você formar um aluno, entregar um papel na mão dele e falar assim, eu, Estado, estou dizendo que você é apto, você sabe. E aí quando ele faz o Enem, ele não passa. Quando ele faz uma avaliação numa empresa, uma redação, ele não escreve. Então, eu acho que aí a gente mentiu para ele, a gente errou. E aí eu faço a meia-culpa porque eu sou agente público, eu também sou funcionário público e eu também tenho que responder por isso. Mas eu procuro fazer a minha parte todo dia. Temos esperança, então. Temos esperança. Homens de Eterno, muito obrigado. Esse foi mais um episódio com o nosso querido professor Luiz Fernando. Fica os nossos agradecimentos a ele e a todos os profissionais de educação desse país. Nós temos esperança. Um abraço. Obrigado, Nos Paulo. vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.